Tu, ó homem de Deus. Então vamos ler até a primeira parte, tá? Até onde foge destas. Amém? Coisas, amém? Então vamos lá? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, amém? Tu, porém, ó homem de Deus. Então aqui Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo, a que ele considerava como um homem de Deus. Ele está declarando que tu, ó homem de Deus, né? Paulo dizia isso para um homem que ele considerava como um homem de Deus, né? Por isso ele teve esse encargo, ele teve essa liberdade, essa confiança em escrever para Timóteo. Em mensagens anteriores nós falamos sobre o autor da carta, dessas cartas, né? Que foi Paulo, e falamos também sobre aquele que recebeu a carta, né? A quem ela foi remetida, que é Timóteo, né? Então, nós já falamos sobre eles em mensagens anteriores, né? Então, Timóteo era considerado por Paulo como um homem de Deus, a quem ele poderia escrever uma carta e crendo que seria cumprido o que ele estava ali propondo. Na verdade, essas cartas são cartas de recomendações para Timóteo, né? Nós ouvimos muito durante esse período dessas mensagens sobre Paulo dizendo sobre as qualificações de presbíteros e diáconos, né? E pegando um pouco essa parte das qualificações de presbíteros e diáconos, 1 Timóteo 3:1 e 2, amém? Senhor Jesus. Então diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui fala sobre uma obra que nós devemos almejar ser esse episcopado, ser esses presbíteros. Nós podemos almejar isso. Almejar não significa ambicionar. Almejar aqui é buscar fazer as coisas de Deus com pureza de coração, né? Pensando em servir a Deus e servir a igreja. Esse deve ser o sentimento que vai nos levar a almejar, a crescer em vida, a ser um presbítero ou a ser um diácono, né? São coisas do nosso coração, coisas que o Senhor colocou no nosso coração. O amor dele em nós nos vai levar a almejar esse crescimento de vida, até atingir essas qualificações. Mas nós podemos ver que no versículo 2, Timóteo 3:2, ele diz assim que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Observe aqui, irmãos, que Paulo, quando ele dá coloca essas qualificações para Timóteo na hora de escolher presbíteros e diáconos, ele não diz assim que sejam homens santificados, que sejam homens transformados, que sejam homens maduros na fé, que sejam homens fortes na fé já, né? Ele diz que é necessário que esse homem seja irrepreensíveis. E ele fala sobre o cuidado da sua família, sobre o cuidado da sua casa, sobre o testemunho que ele dá perante os homens, o testemunho que ele dá no seu trabalho. Então nós olhamos, logicamente, essa carta é para santos, para pessoas que se converteram. Mas se nós olharmos para essas qualificações iniciais, não há uma exigência de uma maturidade tão grande, mas há uma exigência de uma humanidade elevada, né? Que ele fala que seja um homem de uma só esposa, que seja alguém que cuide bem da sua casa, dos seus filhos. Ou seja, está falando das coisas de um homem que é respeitável, né? De um homem sério, não é verdade? De um homem que teme a Deus, né? Por quê? Nós sabemos que muitas igrejas foram levantadas e as pessoas, os irmãos que receberam a palavra, ainda não eram tão conhecedores da palavra e não tinham tantas experiências com a palavra ainda, né? Então não tinha como você
colocar um irmão como um diácono ou um presbítero, exigindo que ele tivesse uma maturidade, uma fé tão grande, ou um entendimento tão grande da palavra e da obra de Deus, para ser esse presbítero, esse diácono, né? Mas existe um mínimo de qualificação, né? Um mínimo, que era você, perante os homens e perante Deus, ser alguém responsável, se alguém temente a Deus e se alguém que trata as coisas de Deus com seriedade. Esse é um princípio. Filho de Deus, homem de Deus, sim, porque se converteu, que creu no Senhor, já nos tornamos filhos de Deus, homens de Deus. Mas isso é um princípio, né? Agora Deus quer elevar essas nossas qualificações. Deus quer aperfeiçoar essas qualificações em nós. Deus quer transformar o nosso viver, né? Esse é um primeiro estágio, né? Então vemos que é uma exigência não tão alta como Deus precisa. Ele não fala que você tem que ser santificado, tem que ser santo, tem que ser puro, né? Lógico que nós precisamos buscar isso, não é verdade? Mas não é uma exigência tão alta assim, nós olharmos para esse início, né? Amém? Senhor Jesus. Então, quando ele se refere a esses homens de Deus que somos nós, ele deseja que pelo menos essas coisas nós atendamos. É o mínimo que um cristão recém-convertido precisa ter, né? Ele não vai colocar presbítero ou diácono, alguém que é irresponsável no seu trabalho, ou alguém que explora as pessoas, né? Alguém que não cuida bem da sua esposa, alguém que não cuida bem da sua casa, que é irresponsável. Não é verdade, irmãos? Então esse é o que o Senhor deseja, que Paulo transmite a Timóteo, né? Não é uma exigência que vem dos dons que deu a Deus a você, mas é de algo que Deus vai produzir em você. Amém? Senhor Jesus.